Vamos para a largada. Bolt largando as Pau, vem bem, mas Bolt já domina. Bolt em primeiro. Resta a questão do tempo. Bolt, 9:58. Bom, pessoal, na aula anterior a gente tratou do conceito de velocidade e agora, na segunda parte desta aula, a gente vai falar sobre o movimento em linha reta com velocidade constante. Então, só lembrando, né, a gente tratou aqui de conceitos fundamentais na primeira aula. Essa é a segunda parte do MRU, ou movimento em linha reta com velocidade constante. Nada mais que lembrar desse carinha aqui, né? Usain Bolt. É um cara que todo mundo hoje em dia conhece, fora de série, completamente fora de série. Repare aqui que em 1912 foi estabelecido o primeiro recorde mundial dos 100 metros rasos e ele está nessa faixa aqui agora, tá? Parece pouco, mas pessoas normais acho que não conseguem correr em 15, 20 segundos. Pessoas bem preparadas até, tá? 15, 20 segundos os 100 metros rasos. Então, vamos analisar aqui uma situação, né? O gráfico mostra os tempos decorridos nos quais Bolt cruzou 10 metros, 20 metros, 30 e assim por diante até aquele primeiro... Porque ele bateu 2 recordes, ou foi 3. Até esse recorde aqui de 9,69. Ele, assim, de modo bem excepcional, assim, foi uma coisa bem interessante nessa corrida, porque ele praticamente, é uma característica dele até no início, ele é um pouco mais lento e depois ele começa bem mais rápido, melhor dizendo, né? E mantém isso, 60, 80 e aqui assim, sendo que esse valorinho aqui assim é o valor do tempo e esse valor aqui é o valor da distância. Ele tem assim praticamente uma razão constante. Se eu pegar o tempo e que ele gastou e a distância que ele percorreu, tá? Ele muda aqui no início um pouquinho e depois ele mantém uma situação aqui quase, ó, se eu prolongar a reta, quase uma coisa assim, bem reta mesmo. Foi uma corrida muito excepcional dele, muito constante, e ele bateu o recorde. Essa situação em que ele percorre, né? Ele corre, tá aqui ele aqui, quase em pé, né? Ele vai isso aqui, ó, 100 metros em 9,69 segundos, tá? Essa é a velocidade, a incrível velocidade dele. Uma razão de 100 metros em 9,69 e praticamente uma corrida constante aqui. Uma outra situação seria essa daqui, em que é um pouco diferente, de 0 até mais ou menos 3, 4 aqui entre. Existe uma razão diferente, olha, se você reparar, ó, 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos, 8 segundos, tá? 10 segundos, entre 10 e 12 foi praticamente isso. Então, olha só essa diferença aqui. Parece, a razão, ela muda, né? Aqui mais ou menos é praticamente uma reta, mas depois começa a mudar. Essa razão, ela muda. O que está acontecendo aqui, né? Está acontecendo que a velocidade dele está mudando. 41 passos e já acabou. 100 metros em menos de 10 segundos. Piscou, perdeu. É bom ver Usain Bolt em ação. O problema é que dura pouco. Tudo porque esse jamaicano alcança velocidades jamais imaginadas para um ser humano. Você, claro, sabe que Bolt é rápido. Mas já parou para se perguntar quão veloz ele consegue ser? Com a ajuda da ciência esportiva, hoje sabemos a resposta. Nos primeiros 20 metros, Bolt não passa de 25 km por hora. Dali em diante é que começa a decolar. Com 60 metros, já alcança 43 km por hora e ainda tem pernas para mais. Próximo dos 80 metros, atinge a velocidade máxima, 44,7 km por hora. É algo muito rápido e difícil de reproduzir no nosso cotidiano. Então, um cara fora de série, se aposentou, infelizmente, né? Porque a idade chega, mas ele é um cara fora de série que merece ser lembrado na história da velocidade. E essa corrida aqui, ela é bem interessante, porque não necessariamente aqui é do Bolt, tá? Esse aqui provavelmente é 200 metros, mas eu queria mostrar essas duas situações e lembrar desse rapaz aqui, que ele é um cara muito bom mesmo. Então, olha só. Então, a gente tem aqui uma mudança, né, no vetor velocidade dele, em que ele aumenta e diminui. Tá? A razão
né? Lembrando, né, o que é a velocidade e a razão, distância, tempo. Bom, então vamos olhar de perto isso. Olha só. A gente pode pegar aqui praticamente uma linha reta e fazer a análise dessa linha reta aqui. Vamos dizer que aqui foi não foi 3 segundos, né? Mas foi aproximadamente 3 segundos. Aqui está entre, sei lá, entre 4 e 6. Aqui está mais ou menos um pouquinho depois do 6. E aqui está mais ou menos isso, tá? E aqui a última, aos 100 metros, 9,58. Aqui, né? 9,58 segundos. Então, qual é a velocidade média dele aqui? Qual seria essa velocidade média? Seria a distância total que ele percorreu pelo tempo que ele gastou. Vamos lá para a calculadora. Então, vamos ver aqui, ó. 100 metros dividido por 9,58, 59, a gente só para a gente ter uma ideia. 10,43 metros por segundo, tá? Então vamos medir aqui essa velocidade média, 10,43 metros por segundo. Se eu quiser saber quanto vale isso em km por hora, basta eu multiplicar por 3,6 vezes 3,6 igual a 37,57 km por hora. 37,57 km por hora. Claro que uma pessoa não consegue estabelecer essa velocidade por tanto tempo, mas naquele curto período ele teve essa velocidade de quase 40 km por hora, o que num carro, né, não parece muita coisa, mas correndo de fato é muita coisa. Mas será que isso se mantém, por exemplo, aqui nos primeiros 20 segundos? Ó, 20 por 3. Será que essa é a velocidade média dele? Então, olha, 20 dividido por 3 igual a 6,66. Então aqui, nesse primeiro pedaço aqui, a velocidade média dele foi 6,66 metros por segundo. Vamos pegar entre 40 e um pouquinho antes de 5, vou botar 4,9, 4,8. 40 dividido por 4,8 igual a 8,33. Né? Esse segundo pedaço aqui, a velocidade média foi 8,33. E depois aqui, entre 60 e 6, você concordaria que 6,4, por exemplo, 6,3, né? 60 dividido por 6,3 dá 9,52. Então até aqui assim a velocidade média foi 9,52 metros por segundo. Então repare, em cada trecho eu vou medindo a velocidade e está me dando valores diferentes. Então uma coisa é a velocidade média total e a velocidade média por trechos, né? Isso são coisas diferentes. Então essa é a primeira coisa que a gente vai começar a entender, é que existem pontos em que a velocidade muda, e mesmo numa situação que parece que não muda, como no caso da corrida de 100 metros, mas ela muda. Nós temos velocidades médias diferentes à medida que a gente pega tempos, né, intervalo de tempo diferente, espaço percorrido diferente, tá? A pergunta que às vezes a gente quer saber é, bom, quando ele estava no 80, qual seria a velocidade nesse momento? Se ele tivesse um medidor que nenhum carro tem, qual seria a velocidade nesse ponto? Bom, a gente chama isso de velocidade do momento, de velocidade instantânea. Tá? Grave isso bem aí que mais na frente a gente vai usar de novo. Mas o que a gente está querendo analisar, e por isso a gente pegou uma situação real só para começar a entender. O movimento do Bolt ele foi em linha reta, quase com a razão, né, entre a distância e o tempo constante. Mas vamos supor que ele conseguisse fazer isso. Vamos supor, idealmente, que ele conseguisse estabelecer uma razão constante. Por exemplo, aqui, ó, 2 segundos 10 metros, 4 segundos 20 metros, 6 segundos 30 metros, 8 segundos 40 metros. Ou seja, qual seria a velocidade média aqui dessa situação? Seria a razão 10 por 2, ou, né, porque aqui é 0, tá? Então, o ΔT aqui vai ser 2 menos 0, e o ΔS de 0 a 10 vai ser o próprio 10, né? Então, vai dar 5 metros por segundo. Então, repare, a cada 5 metros gasta 1 segundo, o que condiz com o que acontece aqui, ó. Em 20 metros, 4 segundos, né? Em 30 metros, 6 segundos. Em 40 metros, 8 segundos. Então, a média é constante, tá? A velocidade média ela é a mesma que a velocidade do corredor. Então você vai pegar aqui, ó. 0 é 0. Quando for igual a 2, 4, 6,
e 8, você vai ter medidas constantes. Eu vou fazer a reta, para a gente ter um negocinho bonitinho, pelo menos um pouco mais bonitinho, né, do que isso aqui. Claro, é um esboço, é só para você ter uma ideia. Então, eu tenho aqui uma reta, tá? Eu tenho uma reta em que mostra essa razão constante. Se eu pegar aqui e fizer essa distância aqui por esse tempo aqui, ó, tá aqui essa distância pelo tempo, aqui também, ó, essa distância por esse tempo. Se eu pegar aqui também essa distância por esse tempo, repare que é o mesmo valor daqui, tá? Se aqui vale 10, aqui vale 20, aqui vale 30 e aqui vale 40. Então, eu tenho em modo de, vamos dizer aqui, uma pequena tabela gráfica, né? E o próprio gráfico que mostra que nos traça uma reta, tá? Você pode fazer isso de modo bem simples na sua casa. Então, se eu tiver uma tabela, isso aqui é uma situação real de medição em laboratório. Se eu tiver uma reta e for medindo os tempos, tá? E as posições, eu posso estabelecer o seguinte: no momento em que se realiza medidas físicas, podem ser classificadas medidas diretas ou indiretas. As medidas diretas são associadas a erros e incertezas de medições, quanto a, dependendo às vezes da inexperiência. Então, claro, ali eu não falei, mas aquelas medidas que estava da corrida do Bolt pode estar equivocada, pode ter erro, medição, tempo de reação, um bocado de coisa pode acontecer. Então, um gráfico real, modelo real, a gente vai ter pontos assim que não está exatamente numa reta, né? A gente vai ter medições com algum grau de erro, tá? Se você for fazer um experimento assim de medir o deslocamento de qualquer objeto, e você vai perceber que vão acontecer pequenos erros, mas eu posso aproximar esse resultado a uma reta, tá? Isso é muito importante você entender. E essa reta, sempre que ocorrer uma situação em que um movimento ele se aproxima de uma reta, significa que a velocidade dele é constante, não muda ao longo do trajeto. Bom, esse aqui é de um artigo de um experimento realizado no Laboratório de Física do Instituto Federal do Paraná, campus de Foz do Iguaçu. E olha só, né, foi feito várias medidas, de 1 até 10, com vários resultados, né, da variação do espaço, ΔX. Significa o seguinte, ó, 150, 10 a menos 3. 10 a menos 3 está dividindo por 1000. Ou seja, isso aqui é 0,15, esse aqui é 0,2, 0,25, 0,30, 0,35. Então, essa medida aqui, cada medida que foi acontecendo, foi mudando um pouco a velocidade. Está aqui a velocidade, ó. Aqui o espaço e aqui o tempo. Então eu pego isso daqui e eu pego o mesmo trajeto aqui, olha só o que aconteceu. Valores diferentes de tempo. Se você fizer isso, um experimento em qualquer situação, você vai encontrar erros assim, ou melhor dizendo, você vai encontrar medidas diferentes. Então, mas preste bem atenção aqui, ó, nesse primeiro algarismo aqui, o 4, ele permanece sempre o mesmo. Começa a ter diferença de resultado aqui, olha, no segundo algarismo aqui após a vírgula. Seria no, aqui é o décimo no centésimo, tá? Centésimo de segundo começa a ter erro. Ou nesse caso aqui, centésimo de metro por segundo. Bom, o que eu quero mostrar aqui? Não é bem assim, é claro que essa é uma tabela real e ela está mostrando situações reais de medidas, ainda que seja num laboratório, ainda que seja com um trilho que você vai encontrar nas universidades, né? Um trilho que tem alguns são magnéticos, alguns usam ar para fazer o experimento assim. Você lança um objeto, esse objeto se desloca a uma certa distância e leva um certo tempo, aí você mede tudo isso aí com seu cronômetro. Quando você faz isso, você vai obtendo resultados assim, aí você tira uma média, e aí você tem mais ou menos com um grau de aproximação, olha aqui o grau de aproximação, a da velocidade média daquele objeto, tá? Mesmo que seja em pequenos espaços, né, pequenos deslocamentos. Então aqui de 150, 10 a menos 3, até 600, 10 a menos 3 de metro, tá? Do metro. Bom, que é isso? É o milímetro. 10 a menos 3 do metro é o milímetro, tá?
150 milímetros, 200 milímetros, 250 milímetros, assim vai. Entendido o que está por trás da medição da velocidade? São situações assim. Você não mede diretamente a velocidade, mas você mede indiretamente. Como? Achando a razão do espaço percorrido pelo tempo gasto. Tá? Essa razão é que me dá a velocidade. E sempre vai ter um grau de erro nas medidas reais, nas medidas do dia a dia, do cotidiano. Tá bom? Olha só outro exemplo aqui. Gráfico da velocidade. Então, você pegou lá os resultados e aí você vai começar a colocar em algumas situações o gráfico para tirar a velocidade. Tá? Então, olha só. Eu tenho aqui uma coisa que se aproxima da reta. E se eu for pegar a equação da reta, eu vou ter alguma coisa desse jeito aqui. Tá? O y, que é a ordenada, e o x, que é a abscissa, é dado por essa equação da reta. Então, em situações reais, é isso que acontece. Você mede espaços, você mede o tempo, e aí você determina a equação da reta, que você vai ver em exercícios que nunca vai aparecer números assim. Mas esses aqui são números reais, são números de um experimento. Então, quando você usa isso e traça o gráfico, aí você pode obter uma velocidade média, tá, do gráfico, utilizando as medidas que você obteve. Tá bom? Bom, dito isso, a gente vai falar um pouquinho de função que fala disso, né, que fala da reta. Como é que é o nome dessa função? É a função polinomial do primeiro grau. Muitos falam apenas do primeiro grau, mas é polinomial porque é um polinômio. Tá? Na verdade, é um binômio, mas tá aí, é um polinômio, né? E é também conhecido como função afim, né? Quando existem dois números A e B, tal que uma medida em função do tempo é igual a um valor real, né? Um número real, outro número real, A e B, tá? Multiplicado pela variável. Tá? Essa variável aqui é o tempo, é a variável que não depende do que está acontecendo. É o tempo passando. E esse f de t aqui quem é? É o x do t. Tá? O x de t, ou seja, a posição, ela vai ser em função do tempo. E de acordo com a situação, eu vou ter o valor de A e o valor de B, que a gente viu aqui. Ó. Quem é o A aqui? 411,59. Quem é o B? 3,58. De onde veio? Veio dessas medidas aqui que a gente fez. E acabou fazendo o gráfico e achando a equação da reta. A gente não vai mexer muito nisso agora, só para você entender. Tá? Mas vamos entender um pouquinho o que é essa função afim. A função afim, ela tem dois coeficientes. O primeiro coeficiente é o A, que é a taxa de variação ou coeficiente angular. O que ele mostra? Ele mostra principalmente a inclinação e como varia, né, a função, né, qual é a declividade. Tá? A gente vai entender já já isso. E o que é o B? É o termo independente ou coeficiente linear. O que ele mostra? Ele mostra aqui o ponto em que toca a ordenada. O ponto em que toca a ordenada. Na física, esse coeficiente angular ou taxa de variação a gente conhece como sendo velocidade média. No MRU, esse coeficiente linear a gente conhece como sendo a posição inicial. Tá? A gente chama de S0. Então, lá na física, o que vai acontecer? Você vai encontrar uma função assim. A posição em relação ao tempo é a posição inicial mais a velocidade, que no caso é constante, vezes o tempo. Repara, olha, VT só mudou de posição, mas é o A. E o S0 também mudou de posição, mas é o B. Você também vai encontrar situações assim. X de t é igual a x0 mais VT. Você vai encontrar essas duas formas de enunciar a função polinomial do primeiro grau que descreve o nosso MRU. Tá? Então, coeficiente angular, coeficiente linear. Coeficiente angular. Quando for positivo, a reta é crescente. Na física, significa que está indo para frente. Tá? É um movimento progressivo. A gente já falou isso na aula passada. Se
A é menor que zero, ela vai ser decrescente, está indo para trás. Ou seja, é regressivo ou retrógrado, tá? Regressivo ou retrógrado. O que significa? Velocidade positiva está indo para frente. Velocidade negativa está indo para trás. Um detalhezinho que sempre é importante é a raiz. O que é a raiz? A raiz é o valor de t que anula a função yf de t. Ou t' é um f de t' igual a zero. Tá? De um modo bem simples, é onde corta o eixo x. É onde corta a abscissa. Nesse caso aqui, se fosse na física, não daria certo para a gente. Por quê? Porque como aqui a gente usa o tempo e não o x, só vai contar para a gente o quê? A partir do tempo igual a zero. Então, na física, normalmente, a gente abandona isso, apesar de achar a raiz, mas ela não vai ter nenhuma interpretação inicial. Tá? Não vai ter nenhuma interpretação inicial, porque nos interessa sempre o tempo positivo. Então, você vai encontrar situações em que isso não vai ser importante. Eu vou comentar agora, usando o GeoGebra, um pouco mais sobre isso, para você tentar compreender a função desses coeficientes na função, e depois a gente vai tentar relacionar isso com a física. Tudo bem? Vamos lá. Vamos então fazer aqui um pequeno estudo da função afim, ou polinomial do primeiro grau, observando aqui os coeficientes angular, ou taxa de variação, e o linear. Tá? Então, olha aqui. Ó. Repare que eu coloquei o mesmo valor com sinal, e aqui o sinal também, né, trocado, aqui, ó, positivo e negativo. Então, uma função com o valor do coeficiente angular positivo, é uma função crescente, e aqui no mais 3, ó, certo? Agora, com o mesmo valor positivo, menos 3. Olha onde é que toca, olha a diferença. As duas são crescentes, as duas têm o valor do coeficiente angular positivo, mais 3 é o coeficiente linear, é onde toca a reta. Quando a reta é linear, ou seja, quando b igual a zero, olha só como é que fica a reta. Então, as três são crescentes, mas quando b é menor que zero, b igual a zero, ou b maior que zero, certo? Agora vamos observar negativo, é decrescente. E o b toca acima do zero, positivo. Decrescente, o b tocando abaixo. E decrescente linear, b igual a zero, tá? Então, bora comparar. Positivo crescente é o 2. B menor que zero, B igual a zero, B maior que zero. Decrescente, o coeficiente, né? Mostra que é decrescente porque é negativo. B maior que zero, B igual a zero, B menor que zero. Então, tá aqui, certo? Bom, agora uma coisa interessante. Vou mudar aqui o valor do coeficiente angular. Então, vou dobrar. O que vai acontecer na reta? Ó? A inclinação mudou. Tá? Quando é igual a 2, menor. Quando é igual a 4, repara o que acontece. Maior. Se for igual a 40, maior ainda. Tá reparando? A inclinação ela aumenta. Tá? Bom, voltando agora para a situação lá do 2. Aqui, ó, negativo, inclinação. Vou dobrar. Ó, menos 2. Opa, estou mostrando errado. Agora aqui, negativo. Menos 2. Agora eu vou mudar para menos 4. Maior inclinação, mas na decrescente, tá? Vamos botar aqui, menos 40. Olha como é que fica a inclinação, né? Muito, muito inclinada, tendendo até lá embaixo, tá? Diz que quanto maior o valor, né, mais tender para o infinito vai. Inclinação crescente, né? Coeficiente angular positivo, taxa de variação positiva. Inclinação decrescente, negativo, tá? O que isso significa na velocidade? Que quando a velocidade é positiva, é crescente, ou seja, vai para frente, é progressivo. Quando a velocidade é negativa, é decrescente, o que acontece? É decrescente, coeficiente é negativo, portanto é retrógrado ou regressivo. Tá?
Bom, na função horária, o B, coeficiente linear, ele indica a origem, porque a gente conta o tempo a partir do valor positivo. Então a origem aqui, essa é a origem do movimento indo para frente e a origem do movimento indo para trás. Quando B é igual a zero, ou seja, a posição inicial é igual a zero, vai começar daqui, progressivo, daqui, negativo. Tá? Então, vamos ver todo mundo agora, certo? Então, você vai ter uma função linear, vamos tirar o zoom aqui, né? Parece um X bem bonitinho aqui, ó. Tá? Pegar o zoom aqui e você vai calcular, tá bom? Bom, então esse é o nosso pequeno estudo sobre a função afim, tentando relacionar um pouquinho com a função horária. Visto isso, a gente acrescentou, né, a informação aqui da função linear, que é quando B é igual a zero. Quando B for igual a zero, na função polinomial do primeiro grau, eu vou ter apenas essa situação. A variável em relação ao tempo vai ser igual ao coeficiente angular vezes o tempo. Tá? B igual a zero, a taxa de variação você já sabe que é a velocidade, e o gráfico, se o A for positivo, vai ter essa cara, se o A for negativo, vai ter essa cara. Né? Então, se a velocidade for positiva, ele vai para frente. Né? Nesse caso, lembra que o A é a velocidade. Se a velocidade for negativa, vai ter essa cara. E o que acontece? Como aqui é o ponto onde toca a ordenada e a abscissa, a raiz, no caso, né, o valor de B é zero. Né? O valor de t para quiser. Né? Não é que seja B, é o valor de t para quiser. Para quiser, t tem que ser igual a zero. T tem que ser igual a zero. Quando t é igual a zero, zerou. Então a nossa raiz é igual a zero. Mas é justamente o que define a função linear. Bom, entendido um pouco mais o conceito, a gente vai discutir a função horária do espaço, ou dos espaços, ou da posição. Por que é uma função horária? A gente vai entender o seguinte, que a posição, a gente tem aqui a origem, tem aqui os valores atrás da origem são negativos, né? Os valores na frente da origem são positivos. Se a gente começar a contar o tempo, o tempo vai iniciar aqui, no T0, tempo inicial. E a gente vai marcar essa posição. Essa posição você já viu que pode ser depois, na origem ou antes da origem. A gente marca esse tempo e vai passar o reloginho lá e marca o tempo final. Ou vários tempos, né, para você tirando medidas. Essa diferença de tempo marcado eu calculo assim, né? O tempo decorrido vai ser o tempo final menos o tempo inicial. A mesma coisa eu faço com a posição inicial, posição final. Se eu quiser calcular o deslocamento, basta eu subtrair posição final, posição inicial. Alguns livros vão mostrar SF, né, para dizer justamente que é a posição final. E lembrando que esse S aqui vem de space do inglês. Pode achar situações assim. Delta X vai ser XF menos X0, tá? Ou X2 menos X1. É a mesma ideia. O que a gente tem aqui no fundo? A gente tem uma função dependente do tempo e essa função ela me dá a posição dependente do tempo, tá? É essa a ideia, tá? Esse Fzinho aqui é trocado pelo S. É isso que a gente vai ver. Voltando aqui à nossa ideia de velocidade escalar média, por definição é a razão, tá, entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Ou seja, velocidade média é o ΔS sobre ΔT. Ou, vamos abrir, né, essa ideia aqui, é posição final menos posição inicial, tempo final menos tempo inicial. Lembrando o que é velocidade instantânea, que eu já falei algumas vezes. Velocidade instantânea é o seguinte, entre T0 e T, eu posso ter um T1 aqui. A pergunta é, aqui, qual é o valor da velocidade neste ponto, nesse instante? E se for um T2, qual é a velocidade nesse instante? Se for no MRU, movimento retilíneo com velocidade constante, é a mesma da velocidade média. Mas se for na situação que a gente viu nos movimentos do Bolt, são velocidades diferentes, de acordo com o instante. Então, se eu quiser saber a velocidade num determinado momento, num determinado instante, eu tenho que calcular a velocidade instantânea. E aí, por exemplo, num carro, né, seria num velocímetro do carro tá mostrando aproximadamente qual é a velocidade no ponto que você está passando. Tá? Então, velocidade média é uma coisa, velocidade instantânea é outra, pode igualar, pode ser igual,
como no caso do MRU, tá? No caso do MRU, V igual a VM. Isso onde? No MRU, tá bom? Continuemos. Então vamos desenvolver essa equação aqui, ó. VM é igual a S menos S0, T menos T0. Vamos fazer duas considerações. Uma, já que é no MRU que a gente está tratando, Vm é a velocidade do momento ou do instante, porque ela é igual em todo instante. E T0 eu vou contar como sendo origem do tempo, ou seja, 0 segundos, 0 hora, assim vai. Nos casos em que isso não acontecer, vai ser um ΔT. Tá? Eu vou considerar o T0. Então, essa equação vai ficar assim, ó, V igual a S menos S0 sobre T. Vamos resolver isso, né? Então, deixa eu mudarzinho por aqui. Se eu multiplicar todo mundo por T, T vezes V dá VT, T vezes S menos S0 sobre T, simplifica T com T dá 1, sobra só S menos S0. Ou seja, vamos organizar. S menos S0 igual a VT. Continua. S vai ser igual. Se eu somar dos dois lados S0, é uma equação. Aqui dá 0 e aqui vai ficar VT mais S0. Essa daqui, ó, é uma relação do quê? É uma relação do posição final, ou posição em algum instante, vai ser igual a V vezes T mais S0. Ou velocidade instantânea, ou média, se for no é igual no MRU, vezes o tempo, mais a posição inicial. Então, a gente vai ter aqui uma função S igual a VT mais S0, onde V é a velocidade instantânea e média no MRU. Esse aqui só serve para o MRU, movimento em linha reta com velocidade constante, vezes o instante mais a posição inicial. Se eu tiver aqui uma situação, eu quero determinar essa posição aqui em função do tempo, tá? Então, S, posição final, é em função do tempo. Eu tenho que saber quanto é que é o S0 e eu tenho que saber quanto é a velocidade. Claro, o tempo que eu quero calcular. Eu consigo traçar este gráfico aqui, onde a tangente da inclinação, né? A tangente da inclinação. Quem é a tangente? É a velocidade, tá? A velocidade é a tangente. Por quê? Porque vai ser cateto oposto pelo cateto adjacente, ou seja, ΔS sobre ΔT. Essa é a velocidade. É o tangente, é a velocidade. E a gente aprendeu isso, que é o coeficiente angular. É o nosso coeficiente angular. Quem é o coeficiente linear? Está aqui, é o S0. É a posição inicial quando T0 igual a 0. Isso é muito comum. Você vai ver muito gráficos assim. Mas você pode começar de outro momento. Está aqui o nosso coeficiente linear e o nosso coeficiente angular. Nossa função afim. Então, já que é uma função afim, quando a velocidade é positiva, ou seja, a inclinação é positiva, vai para frente, é progressivo. Quando a velocidade é negativa, a inclinação está aqui, ó, ela é negativa, é para baixo, né? A gente tem que calcular essa daqui e tal, vai dar negativo, V menor que 0, está indo para trás, tá? Tá indo para trás. Então, V maior que 0, V menor que 0. V maior que 0, movimento progressivo. V menor que 0, movimento retrógrado ou regressivo. Então, a gente vai fazer esse exercício, mas o próximo vídeo vai ser só de exercício sobre a função horária. E eu queria que você continuasse assistindo, se possível, porque é uma aula só, tá? Mas eu divido por causa do tamanho do vídeo, para não ficar muito grande. Então, só para ficar aqui uma fixação aqui de conteúdo. Um corpo se movimenta com velocidade constante de acordo com a fórmula matemática S igual a 2t menos 3, em que S indica a posição do corpo em metros e no instante t em segundos. Construa o gráfico de S em função de t. Então, olha só. S igual a 2t menos 3 e fala que a velocidade é constante, a gente deve estar próximo aqui do quê? Do MRU, movimento retilíneo em velocidade constante, que lembra nosso S igual a VT mais S0. Então, quem é o coeficiente angular, velocidade? 2. Como está em metro e o tempo em segundo, metros por segundo. Quem é a nossa posição inicial? Menos 3. Então, S0 igual a menos 3 metros. Tá? Então, se eu fizer uma linha para indicar aqui a origem, o corpo começa a se movimentar
dessa posição aqui, a partícula, né, o ponto material começa a se movimentar dessa posição e vai para frente. Por quê? Porque V é maior que zero, né? V é maior que zero, tá? Se V é maior que zero, então é um movimento progressivo. E aí eu preciso saber de alguns outros pontos para fazermos nosso gráfico, né? A gente pode destacar aqui assim, ó, valores de T para determinar valores de S, tá? Então, se eu disser que T vale 0, quanto é que vale o S? É a posição inicial para T igual a 0, a gente já sabe. S0 normalmente vai ser isso aqui, ó. Tá? Normalmente vai ser isso aqui. E aí, se eu colocar, vamos continuar aqui, né? Tempo 1, tempo 2 segundos e, sei lá, tempo 5 segundos. Bom, para tempo igual a 1, a gente vai usar a lei de formação da função. Vamos colocar aqui do lado, eu vou deixar aqui o espaço para o gráfico, tá? O gráfico vai ser tempo pela posição ocupada. Para t igual a 0, S vale menos 3. Então está bem aqui atrás, tá? Menos 3. Então essa aqui é a posição inicial. Pergunta, o gráfico vai para cima ou vai para baixo? Ele é progressivo, crescente, ou é regressivo, decrescente? Ele é, olha para o valor da velocidade, da inclinação angular, positiva, então vai para frente, vai para cima, é crescente. Tá? Bora calcular? Para t igual a 1, quanto é que vale o S? O S vai ser, no lugar de t eu coloco 1, ó. 2 vezes 1, menos 3. S vai ser 2 vezes 1, 2, menos 3, dá menos 1. Então, posição ocupada, menos 1. Para t igual a 2, tá? Então, S vai ser 2 vezes 2, menos 3. 2 vezes 2, 4, menos 3, 1. Então, ocupa a posição 1. Para t igual a 5, S vai ser 2 vezes 5, menos 3. 2 vezes 5, 10, menos 3, 7. Tá? Então, aqui vale 7. Então, coordenadas aqui, né? Abscissa, ordenada. Para t igual a 0, S igual a menos 3. T igual a 1, S igual a menos 1. Então, ele vai estar mais ou menos aqui. Para t igual a 1. Então, ó, outra posição ocupada. Para t igual a 2, S igual a 1. Então, aqui é 1, aqui é o 2, aqui. E aqui nós já temos a nossa reta. Com 2 pontos já dava, tá? Esse ponto bem aqui, qual é? É a raiz, né? Você lembra? É a raiz. É o valor de t para que S de t seja igual a 0. A gente vai já calcular. Só deixar aqui o 5. E aqui vale 7, tá? S de t dado em metros, tá? Bom, tá aqui o nosso gráfico. Aqui acabou. Não precisa mais fazer nada. Esse é o nosso esboço. Eu só quero calcular aqui a raiz, ou seja, quando S de t é igual a 0. De outra forma, quando S é a origem, quando o móvel passa pela origem, tá? Quando o móvel passa pela origem, S igual a 0. Então, para calcular isso, S de t igual a 0, S de t a gente não colocou aqui, mas está subentendido, tá? Isso é uma coisa que às vezes a gente esquece, mas é porque é subentendido e acaba passando. Mas é isso, S de t, tá? Vale 2t menos 3 igual a 0. Soma com 3 dos dois lados, fica 2t igual a 3. Dividido por 2 os dois lados, fica 3 meios de segundo. Ou seja, 1,5 segundo, tá? Esse ponto bem aqui é 1,5. Quem é isso? É a raiz. No movimento, é quando passa pela origem. Quando passa pela origem. Quando a raiz mostra o valor de t, o instante que passa pela origem, tá? Isso é o que me mostra a raiz. Bom, vamos fazer agora, no próximo vídeo, uma série de exercícios, continuando essa aula. Eu peço que você continue assistindo para você entender todo o conteúdo e aí você consegue resolver várias outras situações, problema,
ou que apareçam para você. Caso tenha alguma dúvida, é só colocar aqui no comentário. Tudo bem? Então, continue aí, até a próxima aula.